Olá, meus amigos e minhas amigas, meus simpatizantes, meus apoiadores e meus seguidores. Saúde e paz a todos vocês. Você que ainda não é inscrito no canal do Misael Honório, se inscreva neste exato momento, deixando aqui o seu like, o seu dislike, e nos ajude a compartilhar este vídeo e os demais vídeos para que outras pessoas também possam chegar ao entendimento e ao conhecimento que devem alcançar. Como vocês já viram, já assistiram, já comentaram, já deletaram, já compartilharam, os meus vídeos não é a finalidade minha, o meu objetivo não é atacar as pessoas, mas sim trazer informações, trazer orientações para aquelas pessoas que ainda se encontram aprisionadas no engano, na mentira, na tapiação. E eu sempre digo em todos os vídeos meus, conhecimento é poder. Quando você tem um conhecimento, é praticamente impossível que você seja ludibriado, enganado ou muitas vezes até prejudicado por outras pessoas. Por quê? Porque o seu conhecimento é o que te dá a defesa. Você conhecendo as estratégias do mal, você sabe como se defender. E em outros canais, possivelmente você também vai ouvir o mesmo que eu falo aqui. Então eu volto a repetir, o meu intuito, o meu canal, não é para denegrir, para atacar as pessoas, mas sim para trazer informações para aqueles que ainda estão no meio do caminho. E esse vídeo de agora é muitíssimo importante que eu quero falar com você. Por que que existe a pobreza? Você sabe quem é que se beneficia em cima da pobreza, em cima da carência? Então vamos lá, assista esse vídeo até o fim que você vai entender. A miséria precisa existir. A miséria e a pobreza aqui no Brasil é preciso que ela exista. Porque a miséria e a pobreza e a ignorância é que alimenta os grandes, os poderosos. Aqui eu vou colocar 3 pontos para você. Aqui estão os políticos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e presidente. Aqui na frente. Tá vendo? Aqui está eu e você, os humildes, os pobres, os que sobrevivem com salário mínimo, que não tem água, que não tem, vive numa favela, numa periferia, não tem estudo. Deste lado aqui, a classe média alta e os ricos. Então nós temos 1, 2, 3, os políticos, os pobres, a classe média alta e os ricos. Veja a diferença que existe no tratamento entre essas 3 partes. Preste bem atenção. Estes aqui, os políticos, eles sabem que os pobres precisam dos impostos, sobrevivem dos impostos. Eles precisam que o Estado honre com o seu compromisso. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, eles exigem. Mas nós não temos, nós temos. Nós vivemos do quê? Das promessas de que estes vereadores e prefeitos fazem. Prometem que vai colocar um posto de saúde, promete que vai colocar uma escola pública, promete que vai colocar saneamento básico, iluminação pública, segurança, moradia, mas eles não fazem.
E aqui precisa aumentar. Você já ouviu, assistiu meus vídeos anteriores falando sobre a questão tributária no Brasil. Aqui só aumenta no Brasil, desde 1891, é cobrado impostos sobre consumo, sobre bens e serviços, de forma regressiva e não de forma progressiva. De forma progressiva, por exemplo, prático é o imposto de renda. Quem paga mais, paga mais. Aqui no Brasil não é assim. Quem tem mais, paga menos, e quem tem menos, paga mais. Então, a cada ano, os pobres vão perdendo o poder econômico. Praticamente, a maioria esmagadora não possui mais. Então, a classe pobre são dependentes desses daqui, que prometem. Os vereadores prometem, porque precisam dos votos de vocês. É aqui que eles vão ser eleitos. É aqui que eles vão tirar o pão de cada dia deles. E esse aqui, a média, classe média e o rico. Lembra do outro vídeo que eu falei sobre a questão tributária? O que você acha? São os ricos que fazem as leis ou são os políticos? Se a resposta são os políticos, você vai entender agora. Os ricos sabem o que os políticos têm. Os políticos têm duas coisas nas mãos. Primeiro, eles fazem as leis. Segundo, eles têm a estatal. Essas duas coisas que o político tem, o vereador e o prefeito, são muito interessantes para os ricos. Por que o rico paga menos imposto no Brasil? Porque eles, os ricos, chegam nos políticos e negociam, criam uma lei. O rico, ele não paga imposto de renda, ele coloca a dedução dos rendimentos da empresa dele, a divisão dos lucros dele, é isento de imposto de rendas. Quem é que fez isso? Os ricos, negociando com os políticos. E os pobres, igual eu, igual você, só perdem, porque o imposto de renda é de forma progressiva. Quem paga mais, ganha mais, tem que pagar mais. A classe média aqui foi falado no vídeo anterior. Tem carteira assinada no CLT, cai em cheio na malha do imposto de renda. São os que mais sofrem. Mas os ricos conseguiram, através dos políticos, a isenção do imposto de renda. Quando eles vão no médico particular, coisa que eu e você nunca vamos fazer, e também quando eles colocam nos filhos deles, quando colocam seus filhos numa escola particular, coisa que eu e você também não vai fazer. Então eles conseguem abater isso no imposto de venda. Então eles diminuem o pagamento no imposto de renda, porque eles vão reduzindo. Agora, a questão da estatal, o que é? Uma outra negociação. O cara abre uma empresa para prestar empréstimo na estatal. O lucro vai dividir com você. Se o Brasil acaba com essa pressão, é bem simples. Se não puder mais abater o imposto de renda, nem médico, nem escola particular, mas forçar o rico, falar para os políticos, melhor o SUS, melhor a educação, porque nós agora os ricos vamos usar a saúde, vamos usar as escolas públicas. E nós usamos o SUS e a escola pública. Então a pessoa do ano de 2021, que tem 21, 22, 23 anos de idade, ele percorreu todo o caminho dentro de uma escola pública. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer um cálculo de matemática. O que acontece? Esses armaram direitinho para que os pobres não tenham essa capacidade de ler, escrever, fazer contas de matemática. Não vai conseguir emprego. Então eles vão depender de quem? Dos vereadores e dos políticos. É um plano, é uma indústria completamente elaborada que funciona.
Aí eles vêm e prometem um paraíso para vocês. Só se for emprego público na prefeitura, quem vai pagar são nós mesmos. Porque quem paga os maiores impostos, quem carrega o Brasil nas costas somos nós, em forma de tributário, em forma de imposto regressivo de cobrança que eu tenho no meu vídeo anterior. É necessário mudar isso. Nenhum presidente da República do Brasil, nenhum, falou de fazer uma reforma tributária. Para fazer isso, diminuir a cobrança em cima do posto do consumo de bens e serviços e aumentar a cobrança na renda. Não fez. Por quê? Porque se fizer isso vai prejudicar o rico. Então quem ganha mais paga mais, os ricos, que têm um poder aquisitivo muito maior do que nós, são eles que vão pagar a forma justa. Mas não vai ser feito. Mas esses sabem, então eles vêm prometendo te dar cesta básica, Bolsa Família, auxílio emergencial, tira a sua dignidade, te dando esmola para você. Todo ser humano é digno e precisa ser respeitado. Muitos deles já perderam a sua dignidade porque se vende por 1 litro de gasolina. Paga um talão de luz, talão de água, um botijão de gás, arruma um emprego de mim. Eu sou vagabundo, arruma um emprego para mim receber sem ganhar nada. Eu não tenho água na minha casa. Eu vou fazer, mas você vai ter que votar em mim. É o que acontece na política. Em vários outros países, não é só aqui não. Pode reparar. Aonde tem muita miséria, porque tem corrupção. Isso eu quero informar a você, para você agora. Os políticos, os pobres, os miseráveis, os mais humildes e os ricos, a classe média, média alta e rico, que eu ensinei a você agora, se chama corrupção. Corrupção. Corrupção não é só pagar uma propina. Não. Isso também é corrupção. Mas esse é um esquema montado de corrupção. Esses pobres não conseguem emprego. Eles vão vender produto na rua, vão cortar cana, vão vender sorvete, vão vender bala, vão vender chiclete. Eles precisam ter uma licença. Se ele não pagar essa... Até para vender no cemitério, tem que ter que pagar, senão você não pode trabalhar. Ou então, tem que pagar. Aí o que acontece? A guarda municipal, a polícia vai lá, pega tudo que você tem, o seu sorvete, o seu cachorro quente, sua pipoca, desgraçando ainda mais com a tua vida. Não é isso que acontece aqui em Bandeirantes e no Brasil? Ou seja, os pobres estão afundando cada vez, estão acabando com a dignidade do pobre. Nós precisamos de uma reforma tributária para colocar essa questão. Aumentar o imposto sobre as rendas do rico e diminuir o imposto do consumismo do pobre. Veja, para mudar essa questão é necessário tirar os poderes desses caras. É simples. Vou te dar um exemplo. A Constituição dos Estados Unidos da América possui 7 artigos e 27 emendas. Ela cabe em 5 folhas. Constituição dos Estados Unidos da América cabe em 5 folhas. No Brasil, a Constituição de 1888, com todas as suas emendas, ela é um livro maior do que a Bíblia, mais grosso do que a Bíblia. Ninguém vai ler isso aí. Por isso que o Brasil sempre tem lei, e as leis são dessa maneira. É uma forma do mecanismo funcionar. Desses 3 pontos que eu mostrei para você. Aqui no Brasil tem mais lei do que político. Tem que diminuir isso. O Brasil não precisa disso. O Brasil sempre teve uma dificuldade. Sempre quer colocar uma coisa para dificultar o pobre. A Constituição dos Estados Unidos é diferente. É de fácil leitura e de fácil entendimento. Todos entendem. Basta ler. Aqui no Brasil, não. Eles precisam dificultar para que o pobre não tenha o benefício. Eles fazem a dificuldade para vender a facilidade para você. E dentro desse esquema que eu mostrei para você, funciona muito bem. Porque hoje, como sempre, tem pessoas idolatram política. Ele gosta,
É o presidente. Ah, aquele prefeito é uma maravilha. Ah lá o homem da passarela. Ah lá o homem do vitrô. Essa é uma realidade no Brasil que, infelizmente, acontece há muitos e muitos anos. Desde 1891 que esse esquema regressivo de cobrança de impostos no Brasil existe. Ninguém mudou isso aí. Mesmo aqueles presidentes que quiseram ser, que falam que vai defender o pobre, o direito do pobre, o trabalhador, é tudo conversa, tudo mentira, não vai mudar nada. Eles sabem que eles precisam aumentar essa parte da miséria dos pobres, dos humildes, porque esses políticos vão ficar no poder por causa do pobre. Porque é aqui que estão os eleitores dele, a truca do botijão de gás, da gasolina, do churrasco. O Brasil, com sua arrecadação, é suficiente para poder mudar essa questão que só aumenta aqui e que aqui só diminui. Pode mudar, só que você tem que enxergar, senão você vai continuar vendendo o seu voto para os corruptos, ok? E quanto você vende o seu voto para o corrupto, você também é culpado de corrupção. Por que você está nessa situação? Porque você não conhece os seus direitos. E por você não conhecer os seus direitos, você come na mão dos políticos. A gasolina, botijão de gás, talão de água, talão de luz, churrasquinho, entendeu? Agora fala para mim que é mentira. Fala para mim que é mentira se não existe essa corrupção aqui no Brasil. Fala para mim. Nós precisamos mudar isso. As eleições estão chegando aí. Vamos mudar a cara do Brasil. Vamos mudar a cara de Bandeirantes.